Eu nasci em uma cidade no interior de São Paulo. E a primeira... E assim, é a primeira casa que eu tenho lembranças, é a casa dessa história. E quando eu penso nessa casa, a única lembrança clara que vem na minha cabeça é a de toda noite ver duas mulheres paradas ali na frente da minha cama, me olhando. Eu via o corpo delas normalmente, mas a cabeça meio que não existia. Sabe coisa de filme quando aparece ali um fantasma e ele é meio transparente, mas mesmo assim ainda conseguimos ver a forma dele? Eu não sentia medo, mas assim, eu era muito pequena e ficava assustada. E por isso todos os dias eu pedia pra minha mãe me buscar pra dormir com ela e com o meu pai, pois o meu quarto era ligado ao deles. Mas o meu pai não deixava ela fazer isso. Bom, o tempo foi passando, nós nos mudamos de casa e até de cidade. Em um dia comum, quando eu já estava um pouco mais velha, minha mãe estava com alguns amigos em casa e entrou no assunto do sobrenatural. Pois a minha família sempre via coisas, escutava, sabe? Sempre teve esse lado mais sensitivo. É assim com todos da minha família. E então, ela contou para esses amigos sobre essa casa e que eu via duas mulheres. E aí ela deu detalhes e contou uma história que eu até então não sabia. Ela contou para eles que naquela casa havia sido assassinada duas mulheres que eram irmãs e que quem cometeu o crime foi o sobrinho delas, que elas ajudavam a criar. E ajudavam até depois de adulto. Contou que acontecia do armário da cozinha abrir e também que os CDs que o meu pai deixava em cima da geladeira caíam sempre pelo chão. O rádio desligava e ligava sozinho e que tinha uma mancha na parede da cozinha que sempre ficava aparente. Mesmo lavando, pintando, essa mancha sempre se sobressaía e era uma mancha vermelha. Guardem essa informação. Ela também contou pra eles que na época em que moramos lá, o meu pai trabalhava à noite. Saía por volta ali das 19, 20 horas e só voltava no outro dia de manhã. Até que um certo dia, os vizinhos perguntaram pra minha mãe se estava tudo bem, porque escutaram uns gritos dela na noite anterior. Minha mãe não entendeu nada, né? Não entendeu porque eles estavam perguntando isso, sendo que na noite anterior, ela estava comigo e com os meus irmãos no quarto, vendo filme, enquanto o meu pai estava trabalhando. E disse que não teve discussão nenhuma, né, entre ela ali, entre o meu pai. E aí o vizinho disse que escutou um grito de uma mulher vindo da nossa casa ali de noite. E até achou que, por conta dos gritos, eles estavam brigando. E aí foi nesse dia, foi quando eu descobri o que tinha acontecido naquela casa. E aí os relatos de coisas que aconteciam lá, eu nem lembrava muito, deve ser por causa da idade. Então, pra mim, a história ali havia sido esclarecida. Eu via elas porque elas morreram lá e talvez não queriam sair da casa. E bom, depois disso eu não fui muito atrás de mais detalhes dessa história. Porém, mais alguns anos ali se passaram e recentemente eu comentei essa história com uma colega de serviço. E a partir daí tudo se esclareceu definitivamente pra mim. O porquê eu vi a cabeça delas quase como se não existissem, né? Como se fossem quase invisível, somente a cabeça. E o porquê da mancha da parede que ficava na cozinha. E porquê as coisas sobrenaturais aconteciam naquela casa. Enfim, sinto que depois de anos eu tive ali todos os pingos nos is dessa história.